Oi, gente, tudo bem? Então, estou aqui, né, na cama, como vocês podem ver, mas é o lugar mais tranquilo que eu tenho para gravar o vídeo para vocês, naquela promessa que eu fiz de não deixar vocês solitários. Eu sei que vocês estão sentindo muito a minha ausência, então esse vídeo é uma tentativa de amenizar essa saudade, tá? Então, gente, a gente na última aula estava falando um pouco sobre mecanismos de defesa, que seriam então essas estratégias que a gente utiliza para de alguma forma ocultar uma informação que ameaça a nossa integridade psíquica. São informações que vão para o inconsciente justamente como uma forma de nós não sabermos, nós ocultarmos coisas que porventura possam vir ameaçar o pensamento que nós temos sobre quem a gente é, certo? E são mecanismos inconscientes, portanto a gente não sabe o que a gente está fazendo. Muitas vezes eles são funcionais, né? Eles, como um mecanismo de defesa, nos defendem, portanto, nos ajudam a lidar com algumas coisas da vida, mas quando são utilizados em demasia ou escondem informações por demais dolorosas, eles tendem a ser disfuncionais, tá? Bom, a gente falou um pouco sobre o mecanismo de sublimação, não sei se vocês recordam que a gente falou dessa questão da vontade de matar, que é sublimada, e aí o sujeito passa então a salvar ao invés de matar, que ele sublima o impulso de morte através da vida, continua lidando com sangue, continua de alguma forma colocando sua pulsão agressiva ali no seu ato, né? Mas para salvar, e portanto por uma coisa que é socialmente aceita. Nós citamos o documentário A Ilha do Anjo, que vocês podem achar no YouTube, podem assistir, que é um exemplo de adaptação de uma psicopatia através do mecanismo de defesa e sublimação. Bom, sobre isso a gente já falou, citamos inclusive Dexter, né? Vocês me ajudaram a lembrar. A gente falou sobre repressão, que é quando, por exemplo, uma ideia ela é jogada de volta para o inconsciente, mas ela faz uma força para voltar e ela volta na forma de um sintoma, dor de cabeça, azia. Então eu tenho aquela prova maldita para fazer e eu odeio aquela professora. Mas eu não posso odiar a professora. Ou posso? Não posso. Eu não posso odiar a professora, então essa informação vai para o meu inconsciente e eu desenvolvo uma azia absurda na data da prova, uma vontade de vomitar, uma vontade de falar aquilo que eu não havia dito. Vomitar, jogar para fora aquilo que eu estava ocultando dentro de mim. Então a repressão vem um pouco nesse sentido, é um mecanismo de defesa que tem essa função, certo? A gente também falou em aula, só estou revisando. Também falamos sobre recalcamento. Lembra que a gente falou da Valesca Popozuda, dedinho no ombro que recalque passa longe, mas não é isso. O recalque é justamente o processo de esquecer uma coisa que para o inconsciente é importante, mas para a consciência não deve ser lembrada. Então, às vezes você esquece de propósito por inconsciente ou deixa de perceber algumas coisas numa tentativa de funcionar bem. Então, por exemplo, é um marido traidor, todo mundo diz, todo mundo fala que ele trai, e aí a gente diz, meu Deus, ela não pode não perceber, impossível que ela não saiba. E vou dizer, de fato, para algumas, essa informação está a nível inconsciente, elas sofrem um processo de recalcamento. A informação da traição não é percebida, o batom que ele veio não é percebido, o cheiro de perfume feminino não é percebido, porque é uma informação que agrediria a integridade do casamento e, portanto, não desejável. Em razão disso, então, ocorre o recalcamento, ou seja, a falta, a ausência de percepção de uma coisa ou o esquecimento de uma ideia. Tudo bem? Espero que sim. Então tocamos, porque por enquanto eu tô falando de coisas que eu já havia dito na aula, né? Também falamos sobre o mecanismo de negação, que é aquele paciente que corre e faz a via sacra para todos os médicos até que eles digam para ele aquilo que ele deseja ouvir. Ele não aceita, né, o diagnóstico inicial. Muitos pacientes eles entram em processo de negação, né? Ele está num processo de amputação e não se vê, por exemplo, sem um membro. E aí ele fica o tempo todo retomando como era a vida quando ele tinha um membro, porque era assim, porque não era. E aí você fala, não, mas tem que adaptar. E ele nega que ele precisa se adaptar. Entende? E aí o que que faz? Ele cai, ele se machuca, porque não quer fazer uso de muleta, não quer fazer uso de uma prótese. Porque ele não entende ainda, ele não consegue admitir para si. Ele está em negação do estado atual de saúde.
A gente tem muita gente assim. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que estão em constante negação do processo de envelhecimento. Estão em constante negação de uma limitação. E aí, isso é um mecanismo inconsciente para não lidar com a dor da perda da autonomia, com a dor da adaptação de quem a gente é. Porque quando a gente perde um membro ou quando a gente envelhece, algo do nosso eu também está em processo de modificação. A nossa identidade está passando por um processo de modificação. Então é natural que a gente viva uma espécie de luto que a gente precise administrar, certo? Bom, a gente falou de negação também. Ah, tá. E aí a gente entra em algo que é novo, que tá lá no slide. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês. Aqui, que é a racionalização. Ah, esqueci que é tipo espelho, né? A gente não tem condições de, de mostrar, porque vai ficar tudo invertido, né? Esqueci. Bom, mostrei a bagunça do meu quarto, mas beleza. Vocês entendem, né, que a gente está se organizando. De toda forma, mesmo que a gente não consiga mostrar aqui, vocês dão uma acessada lá, peguem os slides para ver junto, de repente ouve o que eu estou dizendo e abre os slides lá para vocês poderem acompanhar, quem sabe. E aí tem a racionalização. Na racionalização, em geral, é aquele momento em que a gente procura explicações objetivas e coerentes para explicar a realidade. Então, eu vou tentar identificar aspectos que possam justificar o que está acontecendo comigo, né? Você diz para o paciente, olha, a senhora tem um processo crônico, a gente pode melhorar a dor, mas a senhora vai continuar caminhando da forma como a senhora está caminhando, porque o processo já é crônico, já tem um nível de cronicidade, a gente pode aliviar o processo de dor da senhora. E aí ela responde, não, tá tudo certo, tudo beleza, porque afinal de contas, vai ser até melhor, né? Minha filha vai cuidar de mim, vai estar mais perto de mim, também já estava cansada de ficar levantando para fazer as coisas, assim eu vou ficar mais sentada. E quem sabe, né? Quem sabe seja um momento para refletir, para sentar, para ler uns livros que estão lá parados na minha estante. Percebam, o sujeito não entra em contato com a dor do fato de que sua vida está mudada, de que ele vai ter que dar conta agora de uma nova forma de viver. E para não ter que lidar com isso, ele entra com várias justificativas racionais que de alguma forma amenizem o contato com a dor. A gente faz isso o tempo todo, né? Tem gente que vive no modo racionalização. Tem gente que não, para evitar sentir, vive no modo racionalização. Não, e a gente falha um pouco nesse sentido porque a emoção fica represada, ela não deixa de existir porque a gente está utilizando o mecanismo de racionalização. Ela está ali, ela está guardada e vai acumulando, e vai acumulando, e vai chegar um momento que ela vai ter que ter vazão. E aí surge a tal da gota do copo d'água, né? Surge aquilo que você guarda, você guarda, você guarda, você guarda, você guarda, porque você está racionalizando, racionalizando, racionalizando. E aí um dia, o seu namorado deixa o vaso, a tampa do vaso para cima. E naquele dia você quase termina com ele. Justamente porque a racionalização funciona por um tempo, mas as emoções represadas permanecem. E o pior, com o tempo a gente vai deixando de lembrar a que aquelas emoções se vinculavam. Fica o afeto, a sensação de que tem alguma coisa errada, mas porque eu racionalizei, eu fingi que eu resolvi, a emoção ficou, fica o afeto e eu esqueço sobre o que é. Então eu fico com aquela raiva guardada e acabo esquecendo sobre o que é. Ela vai ficando acumulada, acumulada e vou esquecendo. Quando surge uma oportunidade de dar vazão a ela, eu dou vazão, né, de uma forma desproporcional. Então, muitas vezes o mecanismo de racionalização, quando utilizado em demasia, tende a ser disfuncional com qualquer outro mecanismo de defesa, né? Sobre o mecanismo regressão, a gente vê muito, vocês vão ver muito isso com o paciente. A gente observa que há uma tendência da gente regredir, voltar a estágios anteriores do desenvolvimento, quando a gente se coloca em uma situação de sofrimento, de doença, de quase morte. É uma forma de escapar da dor através de um retorno à vida infantil. Então você vai ver, por exemplo, que tem pessoas que se colocam numa situação de cuidados que
são desnecessários. Não levanta da cama por causa de um resfriado, né? Se levanta da cama, vai pro sofá e fica, leva lá o edredom e fica lá deitado e tá morrendo e chora, né? Então, muitas vezes, no processo de regressão, existe algo que é transferido do profissional de saúde para o paciente e às vezes do paciente para o profissional de saúde. Às vezes, quem olha o paciente como alguém regredido é o profissional de saúde, que percebe, é aquele idoso que, tá que nem uma criança. Né? Percebam, é um olhar regredido para alguém que já passou por esse estágio do desenvolvimento. Se ele, o idoso, está lançando mão do processo, do mecanismo de defesa, da regressão, como uma forma de se defender da dor, por exemplo, aquelas idosas que têm bonequinhas, né? Que vão brincar de bonequinha, penteiam bonequinha, penteiam um ursinho, como se fosse um retorno à infância numa forma de proteger o abandono que elas sofrem dos familiares, principalmente quando a gente fala de idosos institucionalizados, né? Então, quando a gente lida com idosos institucionalizados em situação de abandono familiar, a gente vai ver uma profunda regressão. Eles voltam ao estágio onde eles se sentiam mais seguros e muitas vezes a infância. Então, por isso, bonecos, bonecas, brinquedos. E a gente às vezes vê isso também corporalmente. Às vezes você vai ver que, quando seu namorado está muito triste, ele está deitado na cama em posição fetal. Né? É um retorno inconsciente a um estágio onde a gente se sentia seguro e tranquilo. Muitas vezes é favorável, mas muitas vezes é desfavorável quando impede que a gente desenvolva o nosso processo de autonomia. Então, quando vocês identificarem que existe um paciente, por exemplo, em processo regressivo, que está numa condição infantil como um mecanismo de proteção, é importante acionar para ele as possibilidades que ele tem de se cuidar. É dizer, olha, dona Maria, veja só, a senhora já está caminhando, que maravilha! E reconhecer o potencial de ação dessa pessoa. Olha, a senhora já consegue cozinhar, um dia eu vou até comer um bolo com a senhora, porque a senhora já está disponível para isso, né, dona Maria? Então, é mostrar para o paciente que o potencial dele, a capacidade que ele tem de fazer algo por si mesmo é uma coisa positiva e que tende a ser valorado externamente, ou seja, que tende a obter uma gratificação das pessoas no seu entorno. Então, a regressão basicamente é o que mais vocês vão ter que lidar ao longo do processo profissional de vocês. Claro, tem os outros mecanismos de defesa também são evidentes, mas vocês vão ver que a regressão é batata. Quem trabalha na hidro deve perceber que tem muita gente que quando vai para a hidro se assemelha às crianças em processo de adequação na água, na praia, né? Justamente porque elas acionam um período em que se sentiam mais seguras, para se sentir menos fragilizadas, né? Aí a gente tem um outro mecanismo agora, pulando, vamos para a formação reativa. O mecanismo de formação reativa, eu tenho até um quadrinho, vocês vão ver lá o quadrinho nos slides, que tem um cara com uma bandeira, assim, orgulho de ser hétero. E aí tem uma outra pessoa do lado falando, ué, por quê? É muito esforço para ser hétero? E aí a formação reativa é esse mecanismo em que a gente oculta um desejo real, um pensamento real, dizendo desproporcionalmente o contrário do que a gente pensa. Então, por exemplo, uma pessoa muito homofóbica, que muito se coloca contra, que tem comportamentos discriminatórios, ela tende a ocultar um desejo de atração por pessoas do mesmo sexo. Então, para Freud, a formação reativa é um mecanismo que mostra pra gente os desejos travestidos de ódio, né, ocultados através do ódio. E a gente vê isso muito claro em processos de xenofobia, ou quando a gente vai analisar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial e Hitler, e tudo aquilo que ele perseguia e de alguma forma recriminava, eram coisas que faziam parte da história dele. Né? Ele também tinha uma ascendência judia, uma descendência judia. Então, essa perseguição desmedida era uma perseguição dele mesmo. Ele estava tentando colocar no outro aquilo que era dele. A gente vai ver esse mecanismo que é outra coisa já. Mas a formação reativa é isso. Né? Aquele típico que a gente vê com as crianças de que dizem eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, não quero mais te ver. E, na verdade, é um amor profundo que está ali ocultado naquele ódio, naquela vontade de massacrar um menino. E os pacientes também fazem muito isso conosco, né?
Muitas vezes o paciente, ele chega pra gente e ele diz, ah, eu não gosto de ti, eu não gosto do jeito que tu trabalha, não tá funcionando comigo. Mas é justamente porque ele tá percebendo que tá funcionando, porque ele tá percebendo que tá caminhando e ele morre de medo de lidar com a outra coisa que viria. Então, para ocultar, sabe, talvez esse desejo de melhora que vem aí com um medo também de que não funcione, ele pega e coloca o ódio ao terapeuta, ao fisioterapeuta, enfim. Então, em geral, é isso: é pegar um sentimento, colocar no oposto para mascarar esse sentimento e aí externalizar. Geralmente, a gente vê isso em manifestações de ódio, que, nada a ver, que na maioria das vezes nada tem a ver com ódio e sim com desejo reprimido. Bora lá. Aí sim a gente entra na projeção, que é aquilo que eu falei que já era outra coisa que eu ia falar para vocês. A projeção tem a ver com a forma como a gente coloca sentimentos nossos no mundo externo, coisas nossas que eu atribuo a pessoas, objetos, animais. Então, é uma característica minha que eu coloco no outro como uma forma de expurgar de mim, tirar de mim. E aí, quando eu coloco no outro, eu tenho a ilusão de que aquela característica não me pertence mais, que aquilo já não sou mais eu, e portanto é tudo outro, entende? Então, o tempo todo a gente faz isso. O tempo todo a gente faz isso. No exemplo do slide, tem a questão da desonestidade. A gente acusa alguém de ser desonesto, quando na verdade a gente tem uma postura desonesta. E para Freud, por exemplo, a gente pode pensar que quando você fica, para Freud, tá, gente? Para Freud, não é para mim, que pode ser que pessoas que têm uma tendência o tempo todo de acusar, né, o cônjuge de traição, 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 ocultem um desejo de trair, né, e esse desejo ocultado de trair faz com que ela jogue no outro a traição para tirar de dentro dela esse desejo, né? É um exemplo. E a gente vai ver, por exemplo, que a projeção de um paciente, né, de vocês, da fisioterapia, vai ocorrer no seguinte fato, da seguinte forma. Vamos dar um exemplo. O paciente está com vocês, está na relação com vocês, de repente ele fala para vocês: mas você não está conseguindo nada comigo. Mas você não consegue, você não é capaz. E aquilo de não consegue, não é capaz, na verdade é o que ele acredita que ele mesmo é. Mas para não ter que lidar com a sua incapacidade, ou pega e diz assim: você não está se esforçando para você, profissional. Quando na verdade ele é que não está se esforçando, ele é que não está se colocando. Então muitas vezes é legal a gente saber também sobre o mecanismo de defesa para entender que aqueles ataques que a gente sofre do paciente nem sempre é pra gente. Muitas vezes é dele com ele mesmo, em uma tentativa frustrada de dar conta de coisas dele, sabe? Então um pouco nesse sentido. A projeção a gente faz o tempo todo na vida, o tempo todo a gente vai lidar com ela, porque o tempo todo a gente não se resolve e é muito mais fácil colocar nossas características no outro, porque daí a gente olha pra frente, né? A gente julga, aponta e é capaz de dizer: não, ele é, eu não. E aí a gente se separa daquilo que a gente considera ruim, que está dentro de nós, colocando no outro. A gente tem um mecanismo de isolamento. Lá no slide vocês vão ver a fotinha do Dr. House. E gosto muito, aliás, do Dr. House. Assisti algumas vezes o seriado. E o Dr. House, ele utiliza muito essa técnica, esse mecanismo, né? Nenhuma técnica, não foi aprimorado, não sei se ele aprimorou, mas esse mecanismo inconsciente de defesa, que é o isolamento. Ele, então, separa as situações dolorosas e separa a emoção da memória. Então, por exemplo, quando ele fala do que aconteceu com a perna dele e de como ele ficou manco, quando ele conta essa história como se essa história fosse de outra pessoa. Como se essa história nem fosse dele. Tamanho desapego emocional que ele demonstra dessa história. Na verdade, esse é o mecanismo de isolamento. Eu isolo a emoção do registro de memória do fato. E fico só com o fato. Só que essa emoção vai para algum lugar.
E aí essa emoção fica reprimida. E aí, em algum momento, pode esperar, é batata, ela vai ter o seu processo de caminhamento, mesmo que seja de forma disfuncional, e na maioria das vezes é. No caso do House, é disfuncional. Porque essa emoção guardada provoca nele uma ansiedade, uma angústia. Por exemplo, ele tem raiva da esposa. Né? Ele tem raiva das situações que fizeram com que ele ficasse manco. Ele tem raiva de tudo isso. Mas ele não quer demonstrar conscientemente essa raiva, porque isso colocaria ele numa posição frágil que ele não gosta de ser. Então, inconscientemente, quando ele lembra do fato, ele isola o sentimento, fica só com o fato, mas a raiva, a angústia, a ansiedade continua existindo em algum lugar dentro dele. Então, por exemplo, quando ele se vê sozinho na sua casa, essa raiva, essa angústia toma conta dele e ele tem que dar conta de usar medicamentos frequentes como drogas para alívio desses sentimentos que tomam conta dele. Então, percebam, causa uma situação de dependência química no caso do House, e para muita gente que usa esse mecanismo de isolamento, são pessoas que comem compulsivamente depois, porque vão ter que usar essa emoção tem que ir para algum lugar. Eu tenho que fazer alguma coisa com essa ansiedade, eu tenho que fazer alguma coisa com essa angústia. Então ela não deixa de existir. Apesar de que quando eu conto o fato, por exemplo, conto que a minha mãe morreu, eu conto, ela morreu, foi um carro, atropelou e foi isso. Foi numa manhã de sol, eu tava indo comprar pão e depois falei com meu irmão. Eu tive um paciente que, agora voltando, né? Tive um paciente que contou pra mim da morte do irmão num acidente de carro e ele contou assim, tranquilo. Como quem fala assim, peguei uma fatia de pão, passei manteiga, uni as duas fatias e comi. Não tem problema em a gente já ter resolvido um processo de luto, entendam? E dar conta disso. Né? Nesse caso, o evento era recente. Muito recente. E o fato de ele estar falando de uma forma tão tranquila e tão ausente de emoções me deixou muito preocupada, porque eu sabia que mais tarde isso viria. E de fato veio, e assim, veio numa crise muito intensa, em que ele quase veio a dar fim da própria vida. Então, no isolamento, a gente pega, vamos lá, a gente pega o quê? A gente pega só a memória, mas o sentimento vai pro inconsciente, lá para aquele sótão que a gente tem, que tá cheio de cobras e lagartos que a gente quase nunca limpa, porque a gente não faz terapia, né? Claro, tem que vender nosso peixe também, assim como vocês têm que vender o seu, né? A terapia ela é muito importante porque ela vai fazer com que a gente se dê conta de por que a gente usa os mecanismos de defesa, para quê, com qual função, para que a gente possa se reorganizar. A gente começa a perceber quando a gente está fazendo. Mas, às vezes tem gente que consegue fazer isso no processo de autoanálise própria, que consegue ser super analítico de si mesmo. É muito difícil, mas tem gente que consegue e acha super bacana. Tem gente que usa outras estratégias, que medita, faz yoga e consegue dar conta de si mesmo através de outros mecanismos de autoconsciência. Introjeção. No caso da introjeção, é quando é o oposto da projeção, né? Quando a gente pega características de fora e coloca dentro da gente. Em geral, a gente vai incorporando coisas de outras pessoas, é natural na vida da gente. A gente introjeta coisas de outras pessoas. Aí vocês vão ver que vocês estão atendendo um paciente e daqui a um pouco o paciente volta falando com um sotaque parecido com o do estagiário que estava atendendo ele. E aí você vai perguntar, meu Deus, o que aconteceu? Ele introjetou algumas características, né? Seja porque ele considera ele uma pessoa admirável, seja porque aquele lá parece uma pessoa corajosa e ele precisa introjetar coragem. Então é uma forma de a gente carregar pra gente algo que é do outro. A gente faz isso o tempo todo com séries, filmes que a gente assiste. A gente introjeta características que a gente acha importante para nossa sobrevivência. Eu sou igual a tal personagem. Às vezes nem sempre. Às vezes a gente é que tá fazendo esse processo ser mais equivalente. A gente é que tá introjetando características de fora para dentro da gente, numa forma de nos instrumentalizar e ter recursos internos para lidar com os conflitos quando eles aparecerem. Então, tem muita gente que faz cosplay, né, em eventos de animes, que se veste de acordo com o personagem e vai. Isso não tem muito a ver com introjeção, mas tem gente que não precisa se vestir e introjeta características de personagens específicos e isso ajuda eles na manutenção da saúde psíquica. Muitas vezes a gente introjeta características de mãe, de pai,
de alguma forma, essas características que a gente pega de fora para dentro estão nos ajudando a defender algum conflito interno nosso. Bora lá. A fixação eu já falei, que a gente falou, quando a gente falou lá das fases de desenvolvimento de Freud, lembram? Fase oral, fase anal, fase fálica, fase latência. Quando a gente falou das fases freudianas de desenvolvimento psicossexual, a gente falou da fixação em cada uma dessas fases. Que quando a gente viveu uma experiência muito negativa, de frustração ou de muita gratificação em uma das fases, a gente tende a fixar-se naquela fase e quando a gente está em sofrimento a gente volta a ela. Então uma pessoa, por exemplo, com fixação na fase oral, ela tá ansiosa e tal, ela vai comer. Ela tá ansiosa, ela vai roer a unha. Ela tá ansiosa, ela vai morder a caneta Bic, certo? E algumas pessoas com outras fixações, a gente pode perceber que também tem essa relação. Né? Ah, eu fiquei muito nervosa, fui no banheiro. E toda essa complicação que a gente já viu no sentido de atribuições de características de personalidade também. Né? Como ser mais retentivo com dinheiro, ou você gastar demais, né? Isso relacionado à fase anal, de conseguir deixar ir ou de reter. Bom, aí a gente tem o processo de compensação. O processo de compensação é aquilo que eu falei um pouco quando eu contei a minha história. A gente tenta compensar um processo psíquico que a gente acha que é uma deficiência, alguma coisa que não está funcionando, algo que a gente acha que não é funcional na gente. A gente tenta compensar isso com algo que, de alguma forma, nos dê uma característica melhor, né? Nos faça parecer melhor, enfim, socialmente, do que a gente era antes. Então, a gente vai assegurando um certo reconhecimento através do mecanismo de compensação. Então, por exemplo, quando eu falei para vocês que eu era uma aluna popular e andava com as meninas populares e tinha toda essa questão, e aí, de repente, me acontece de que eu me afasto dessas alunas por umas questões específicas, até porque eu já não era tão parecida com elas, me sentia diferente. Elas eram bonitas, elas manjavam dos esportes, jogavam muito bem vôlei, elas dançavam e eram muito inteligentes. E eu era inteligente. Então o que me restou? Me restou a inteligência. E aí eu tentei me destacar através da única coisa que eu tinha que eu achava que pudesse de alguma forma compensar. Então eu fui lá, comecei a... Foi nesse momento obscuro da minha vida que eu fui entender coisas como jogar RPG lá, né, aprendi a jogar Magic, e aí entrei em alguns universos aí paralelos que até então eu não tinha contato. Né? Então o que eu lia até então, o que eu assistia, até o que eu escrevia sofreu alterações consideráveis porque eu comecei a entrar no universo ficcional, por exemplo, Senhor dos Anéis, muito intensamente, numa tentativa de compensar mesmo tudo que eu não tinha em relação ao esporte, dança, beleza, através de outras características em que eu pudesse ser reconhecida, e fui. E fui muito reconhecida. Isso reforçou ainda esse meu mecanismo de compensação. Ainda mais eu investi nessas coisas, numa tentativa maior de continuar o processo de reconhecimento. Então é isso. A gente vai compensando psiquicamente para que de alguma forma a gente se sinta afetivamente seguro. Então, se eu não posso ser assim, então fico assim. Entende? Eu acho que todo mundo já deve ter utilizado ao longo da existência um mecanismo de compensação para a gente conseguir, como diz ali no slide, assegurar o reconhecimento que a gente precisa mesmo, porque todos nós precisamos desse processo de reconhecimento externo para a manutenção da autoestima. Aí a gente vai para mais um mecanismo de defesa, que é um mecanismo de defesa de anulação. O mecanismo de anulação tem a ver com aquilo que eu expliquei na outra aula do toque. Lembra quando vocês me perguntaram do transtorno obsessivo compulsivo? Que o transtorno obsessivo compulsivo, vamos pensar na palavra, né? Tem uma ideia obsessiva que se repete, se repete, se repete. Essa ideia não pode ser admitida para a consciência, porque isso seria muito doloroso para o sujeito. E, portanto, então, ele faz algum ritual obsessivo, aliás, algum ritual compulsivo, sem parar, para tentar afastar aquela ideia obsessiva que fica ali. Então, a ideia está lá perturbando, para não dar conta dessa ideia, afastar da consciência, jogar para o inconsciente, eu lanço mão de vários atos que eu faço compulsivamente.
Esse é o mecanismo de anulação. Então, como eu falei para vocês, né, já tive paciente que demorava 2 horas para conseguir chegar ao trabalho por conta de ritual de verificação. Já tive paciente que tinha ritual de lavar a mão, esfregar, tomar banho, sempre num ritual de limpeza muito excessivo, numa tentativa de afastar uma ideia, que mais tarde a gente veio a tomar consciência juntas, né, que se tratava da sensação de que ela tinha que ela estava sempre suja depois de um processo de abuso. E aí, é sempre que essa ideia do abuso surgia na cabeça dela, porque, abre parênteses, né, às vezes a pessoa que passa por um processo de abuso é orgânico, né, o corpo às vezes reage, tem uma sensação de prazer, e isso não tem nada a ver com a pessoa estar gostando. E aí, às vezes, essa sensação de prazer, o sujeito assume como uma culpa, né? Um estupro, logo, eu não poderia estar sentindo essa sensação de prazer que eu estou sentindo. E essa culpa fica no inconsciente. E era isso, sabe? Quando vinha a ideia de abuso, vinha aquela ideia de que ela em algum momento teve prazer, ela se culpava e lançava a mão sempre de se limpar. De limpar essa ideia se limpando compulsivamente. Eu acho que dentro da físio, pode ser que vocês venham atender alguém que tem alguma lesão em razão de rituais de verificação. Que, sei lá, pulam várias vezes, evitam rejunto e tenham causado alguma lesão em razão, talvez na dermato, não sei, em razão desse processo intenso e compulsivo. E aí a gente tem um mecanismo de deslocamento. O mecanismo de deslocamento, então, ele tem essa questão de que a gente desloca características ou atributos de um objeto para outro. Então, por exemplo, se tirou uma nota muito ruim na prova de psicologia. E isso é hipótese porque ninguém vai tirar nota ruim, a gente sabe disso, né? Ok. Então você tirou uma nota ruim na prova de psicologia, você ficou muito bravo, porque você tinha estudado pra caramba. E aí você chega em casa com aquela frustração imensa. Você não vai socar a professora, não é? Aí você chega em casa, você tá lavando o prato, escapa o prato, aí você joga mesmo, com vontade. Joga o prato. Então eu tô deslocando aquela raiva que eu sentia da professora pro prato lá que eu tava lavando, pobre coitado do prato. Então, na maior parte das vezes, no processo de deslocamento, a gente tende a, né, jogar pro objeto, né, uma ideia, enfim, algo que nos perturba, que nos angustia, e a gente desloca e joga nele, né? Lembra lá quando a gente falou dessa questão da formação reativa, que era só uma ideia? Quando a gente fala do deslocamento, não é uma ideia mesmo, é uma ação. Eu faço com aquele objeto aquilo que eu faria com a pessoa. Eu sei que agora você deve estar pensando em boneco inflável, mas eu acho que não caracteriza isso. Aí a gente tem o mecanismo de idealização. O mecanismo de idealização é aquele mecanismo em que a gente tende a atribuir ao outro características de ideal. Certamente a gente falou um pouco, acho que alguém disse que gostava de Jonas Brothers quando era mais novo. Eu acho que o meu defeito nesse sentido, se eu tenho de falar de algum ídolo que eu tenha nessa época de que eu tenho me envergonho, seria o KLB, né? Eu achava que eles eram o máximo, lindíssimos, maravilhosos e tudo de bom. E aí tudo que acontecia de notícia, mensagem, que de alguma forma tendia a destituir eles dessa ideia, eu ignorava. Lembra que mecanismo de defesa é esse? Lembra que mecanismo de defesa é esse? Recalcamento, isso aí. Então tudo que eu perceberia para tirar eles desse processo de idealização, eu ignorava. Era uma tendência de colocar nele tudo que tinha de perfeição, eles eram uma perfeição absoluta, um outro ideal, né, seria alguém que jamais poderia ser tirado desse pedestal, que traz para o indivíduo uma sensação de segurança, uma segurança de que existe a possibilidade de perfeição e que aquele sujeito a representa. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui quantos que faltam para eu ver. Falta um pouquinho, já estamos acabando.
E aí, em seguida, seria o mecanismo de conversão. O mecanismo de conversão, em geral, para Freud, ele tem a ver no processo da histeria. Eu não lembro se vocês recordam do que eu disse em aula sobre a paciente atendida por Freud, que não conseguia se levantar, que não conseguia se movimentar, que estava completamente paralisada. E que isso se referia a uma ideia que ela tinha, que ela não queria admitir a consciência. Então ia para o corpo e de alguma forma a deixava imóvel. Ela permanecia imóvel e depois de um tempo ela voltou a caminhar, voltou a andar e tudo mais. Então, na conversão, você pega um conflito psíquico e joga para o corpo. Certo? Tranquilos? E por último, a gente tem o mecanismo de substituição, que tem a ver um pouco com um processo de fixação das fases, que seria essa coisa de satisfazer o desejo através de um objeto que a gente valoriza emocionalmente. Que, de alguma forma, esse objeto se assemelha a um outro que é proibido. Ou que não está disponível no momento, né? Por exemplo, o bebê pega o cheirinho, pega a fraldinha, numa tentativa de substituir a mãe. Né? Então, essa fraldinha representa a mãe, que é um objeto que não está presente, e ela se transforma na mãe. Em geral, tem muito disso. Por exemplo, uma pessoa que tem desejo de matar pessoas, né? Tem desejo de matar sua sogra, enfim. E ela, para satisfazer esse desejo, ela joga jogos de arma, né? Joga CS, imagina que tá lá atirando, inconscientemente, claro, naquela sogra maldita. Então, gente, esses últimos mecanismos a gente revê em aula, não tem problema nenhum. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês colocam pra mim no fórum lá pra gente ver o que eu posso responder. Eu vou colocar no fórum uma questão pedindo para vocês que vocês tentem se aproximar de pelo menos 2 mecanismos de defesa e exemplifiquem com um caso hipotético ou real que eu não tenha mencionado aqui, como que vocês visualizam esse mecanismo de defesa. Beleza? Então tá, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus, ou sem Deus se vocês são ateus. E a gente se vê na próxima semana. Beijo!